Pai Ossanha é o orixá das folhas e das ervas medicinais. Seguindo com nossas entrevistas inéditas aqui no Kizomba, hoje viemos conhecer um pouquinho da história de um filho nato de Ossanha. Acompanhe essa linda entrevista. Pai, primeiramente, muito obrigado, né? Parabéns pela casa, né? A gente tava olhando agora. Obrigado. Chegamos. Parabéns pela organização linda, seu terreiro, sua casa, todo o cuidado que o senhor tem também com os orixás. Parabéns. Obrigado. Em primeiro lugar, né? Orixás é tudo na minha vida. Foi o início de muitas mudanças, de muitos caminhos. Aonde eu aprendi a viver e dar valor a tudo que a vida nos traz e ao mesmo tempo nos tira, mas com a graça dos orixás a gente está sempre firme, pensando em continuar, né? Cada dia é um dia de renovação e aprendizado. Como é que o Pai Veco conheceu religião? Como é que o senhor... Olha, seu primeiro contato com a religião. Isto aconteceu em Santa Maria, a minha terra natal, né? Aonde fazia parte de um grupo de consciência negra, parte artística, onde eu tive o prazer de conhecer meu primeiro pai de santo, chamado Vilmar da Oiá, né? Aonde me deu iniciação de tudo e me mostrou o caminho dos orixás, onde a gente fazia a representação através da dança, da cultura afro, né? Representando os orixás na terra. E aonde a gente fazia um estudo, tinha que ir em festas, aprender o que era a essência dos orixás, aonde a gente acabou se envolvendo e não teve como escapar. Dito por ele, e eu acredito que a gente veio para isso. Tanto que o nome do grupo era Aguibara Dudu, né? Que significava dançando para a morte. E no decorrer do conhecimento da história, a gente botou Aro Aguibara Dudu, que significava dançar para a vida. Então tudo dentro de um contexto teatral se transformou numa realidade na minha vida, onde eu agradeço todos os dias. Como é que o senhor veio até Porto Alegre, Pai? Por motivos profissionais na época, né? E aí dei a continuidade de lá para cá. E aí fui percorrendo mais conhecimentos e casas, fui conhecendo pessoas, né? Aonde hoje estou na Restinga há 27 anos. E quantos anos tem o Pai Ossanha? O Pai Ossanha tem 35 anos de feitura. De bori e feitura junto comigo. Sim. E suas principais lembranças, Pai, quando o senhor fez as primeiras obrigações? Era lá em Santa Maria? Ou Sim, foram lá em Santa Maria os 4 primeiros anos. Como é que... Era uma cultura bem diferente, a simplicidade era muito... Como é que eu vou dizer para vocês de uma forma simples e compreensiva? Era uma simplicidade nua e crua, mas de verdade, um contexto sério, com limitações, né? Onde o tempo era axé de pronto e axé de pai de santo. Axé de iniciado não existia. O iniciado simplesmente era cultuado dentro da casa de religião para os afazeres primordiais da casa, onde se iniciava pela cozinha, e servir os pais de santos, as pessoas prontas no decorrer das festas. A gente tinha uma pouca aparição
dentro do contexto espiritual, que era o básico, né? Mas nosso pai, o Vilmar, ele era, como um bom filho de Oiá, ele era muito atrevido. E ele dizia assim, se meus filhos não puderem todos participarem junto comigo, a princípio não tem por que eu ser pai. Então ele modificou muito dentro de Santa Maria a cultura espiritual por quebrar as regras, quebrar os limites, né? Porque ele era uma pessoa extremamente amado por todos e respeitado por todos, até mesmo pelo próprio atrevimento dele, por gostar da família, do lar, como um bom filho de Oiá, né? Ele sempre preservava essa questão que todos somos juntos, todos andamos juntos. A unificação da família espiritual num todo. E foi muito bom, assim, foi um período muito diferente no sentido de aprendizado, né, de começo de culto. Então são coisas que a gente hoje até meio que se assusta, porque a coisa é tão rápida, né? E lá no meu tempo a coisa era passada por etapas. Sim. E o senhor vindo de Santa Maria para a cidade de Porto Alegre, pai? O senhor continuou ainda na mesma bandeira? Eu continuei durante 10 anos no Jeje com Jexá e o restante do meu tempo espiritual é Cabinda. Sim. E hoje o senhor tem um pai de santo que corta pro senhor ou... Não, infelizmente esse ano vai fazer 5 anos que o meu pai de santo já partiu. Ele partiu na época do Covid, né? A última casa eu passei por 6 casas. Foram 6 reinos maravilhosos, onde eu tive muito aprendizado, onde eu cresci muito espiritualmente. Mas, como meu pai diz, sempre foram etapas. Por todos os reinos que eu passei, foram etapas para chegar aonde eu terminei. Que hoje, infelizmente, que nem eu digo, eu me coordeno, mas eu sou obrigado a me coordenar. Porque eu não tenho problema por ter pai de santo. Sim. Pai de santo para mim é uma coisa primordial na minha vida. Tanto que eu ainda hoje, quando cultuo a ancestralidade, eu faço questão de dizer sempre pro pai Joel, o senhor está sempre comigo e sempre vai ser meu pai. Porque infelizmente ele foi, devido ao Covid, né? Foi uma perca para mim lastimável e que não vai preencher um espaço que está em aberto, né? Mas como ele sempre dizia, vocês são a continuidade daquilo que eu iniciei na vida de vocês. E um conselho que o senhor daria para quem hoje ainda tem o seu pai de santo do seu lado? Cuide. Qual conselho o senhor daria? Cuide, zele, ame, respeite, porque infelizmente, por mais que o pai de santo nunca seja bem visto, como hoje todos nós estamos ouvindo falar, né? Porque os pais de santo estão se queixando da forma do tratamento, né? Cuide, zele, amem, procure entender, porque pai de santo, em primeiro lugar, é ser humano. A gente não é a estrutura que a gente gostaria de ser, porque, infelizmente, ser pai de santo hoje é abrir mão da vida particular. Vale a pena tudo que a gente faz para os nossos orixás, mas a gente é obrigado a abrir mão da nossa vida particular para caminhar com vidas desconhecidas, comprar problemas que não são relacionados à nossa vida e assumir responsabilidades por pessoas que, infelizmente, muitas vezes não sabem o que é ter responsabilidade. Então, eu acho que os pais de santo, como pai de santo, os filhos de santo, procurar entender um pouquinho, porque eu venho do tempo que eu entendia quando meu pai de santo me olhava, quando meu pai de santo me chamava atenção, quando o orixá dele me chamava atenção, que hoje em dia, infelizmente, a gente está vendo orixás chamar a atenção de filhos e os filhos tratam os orixás como seres humanos.
Essa questão que o senhor falou do respeito, muitas entrevistas a gente ouve a mesma coisa, né? Que hoje a religião tá se perdendo respeito para com os orixás e também os pais, mãe de santo. Se acontecesse isso lá no tempo que o senhor se iniciou, pai, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, como é que o senhor acha que os pais de santo dessa época agiriam? Com muita sabedoria e discernimento, porque, em primeiro lugar, os pais de santo que tinham a ocupação espiritual que o orixá descia na terra, era resolvido durante o próprio batuque. Em particular, entendeu? Mas era resolvido com o próprio sagrado que descia à terra e conversava com o filho. E, ao longo do tempo, você com certeza seria cobrado, mas não pelo pai de santo, mas sim pelo orixá dono da casa. Era entregue para o orixá dono da casa para tomar a postura. Pelo menos isto era o que era passado para nós. E a gente acreditava nisso fielmente porque a gente via. Era uma coisa visível. Quando o filho pecava durante uma obrigação, com uma atitude desnecessária, entendeu? Pelo próprio orixá da casa. Sim. E não tinha uma coisa que a gente vê muito hoje, né? A questão de sair, de se ofender. Não existia trocas de bandeira ou de pais de santos como a gente vê hoje. Passava-se o tempo e o filho voltava e procurava se entender com o pai de santo. Existiu um fato comigo que eu nunca esqueço na casa do finado Vilmar, quando eu saí da casa dele, fui seguir a minha vida, não foi por motivo dele, foi por questão de administração da pessoa. E aí passou-se 6 anos, eu sumido na vida. Nisso eu estava num determinado ilê aqui e acabei saindo também. E fui a Santa Maria. Nisso, um belo dia, resolvi visitar a casa do meu pai de santo. Do meu ex-pai de santo. Aí, ele, chegando lá, quando eu fui bater na porta, a Oiá chegou. E ele já estava cego, que ele morreu cego, né? A Oiá chegou, colocaram ela na porta do quarto de santo, deram a chegada, ela sentou, eu bati cabeça e ela perguntou, quem está aí? E eu disse para ela, sou eu, mãe, seu filho do Ossanha, eu não lhe abandono. E ela pegou e pediu para passar a mão no meu rosto, passou e disse assim, você me abandona, quem não me abandona é seu pai. Faz 1 mês que o seu pai está aqui dentro, porque você está sem bandeira, meu filho. E você veio bater cabeça para mim, porque seu pai lhe chamou para você reiniciar sua caminhada de novo. Então, são coisas que tu não vai esquecer, não tem como tu esquecer. E ali foi quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai de santo, que ela disse para mim, você vai voltar, você vai ter a sua casa espiritual, você vai me cuidar, porque o meu filho não tem muito tempo de vida, e eu vou continuar sendo tua mãe aonde eu estiver. Quais mais lembranças que o senhor tem da mãe Oiá? A gente vê o senhor falando... Uma mãe maravilhosa. Emocionado, né? Uma mãe maravilhosa, uma mãe única, uma mãe com olhos de mãe, uma mãe que me iniciou e me deu o caminho que eu tenho hoje dentro do que era certo. Era uma mãe extremamente bondosa, mas extremamente correta e séria, justa. Tu ganhava e colhia aquilo que tu plantava. Conheço muitos orixás na terra, mas como Oiá, eu acho que não. Com a certeza de tudo que ela sempre falou para mim,
Eu acho que não. Por isso, da emoção. Porque tem coisas que hoje já fazem mais de 20 anos que ele já não existe entre nós e ainda os recados acontecem. Se o senhor tivesse poder de reviver algum momento, pai, da sua trajetória, pudesse voltar no tempo e reviver, o que o senhor reviveria? Reviveria a minha primeira obrigação, que foi uma coisa esplendorosa, uma coisa que eu não sabia o que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo eu queria, que era uma coisa superior a mim, uma energia muito grande, uma emoção muito grande de estar, vamos dizer assim, né? Talvez a forma seja um pouco, mas como ele vai falar isso? É uma descrença. Mas era assim que eu sentia, de estar recebendo um corpo estranho em cima de mim que eu não conhecia. Era como se eu tivesse me dividindo em dois. E era um novo caminho que ia começar na minha vida, que tu anda no escuro, entendeu? Porque a fé sempre existiu, mas a crença, não. E eu aprendi a ter crença. O Pai Ossenha na minha vida foi crença. Foi acreditar, acreditar e acreditar e cultuar para ver o além. E uma saudade do senhor? São as pessoas com quem, como eu sempre digo, Vilmar é uma saudade, Joel é uma saudade. São pessoas que marcaram muito a minha vida. Não que os outros não tenham marcado, mas como pessoas, como professores, como orientadores, como seres iluminados, que foram pessoas que realmente deixarão saudade para o resto da minha vida. E um conselho que o senhor daria para quem está assistindo, né, os novos religiosos que estão pensando em entrar para a religião, que conselho o senhor daria para essas pessoas? Seriedade, culto, fé, respeito, acreditar. Religião não é só vestir uma roupa, não é só falar bonito. Religião é ter, como a gente fala, eu falo para os meus filhos, é o clean. É o clean. Ou tu nasceu para religião, ou tu nasceu para ser religioso. Eu primeiro nasci para fazer religião. Hoje eu sou religioso, depois de muitos erros, depois de muitas idas e vindas, mas consegui superar isso, porque religião é provação todos os dias. O orixá te testa todos os dias. Seja o orixá, seja o caboclo, seja o Exu, ele te cobra todos os dias. E isto é fazer religião. Isso é saber ter, né, a esperança de caminhar de uma forma pura e segura. Ter conhecimento é uma coisa, mas religiosamente tu tem que acreditar naquilo que tu faz. E hoje eu vejo as pessoas tendo conhecimento, muita pouca espiritualidade, muita pouca energia. Tanto que muitas vezes a energia a gente não sente. A gente sente a didática, que é importante, não sou contra isso. Eu acho também a questão de conhecimento muito importante, porque o pai, a gente vem de um tempo que a didática era de boca em boca. E hoje, essa juventude, esse povo bonito que a gente está vendo dentro da religião, que eu acho bonito isso, a juventude participar, eles têm oportunidade de ter a parte didática e unir a parte prática junto. A gente não tinha isso. A gente tinha palestras. A gente tinha uma mão pesada às vezes, né? Quase que como uma monarquia. E isso hoje pode ser mudado para uma coisa melhor, facilitando muitos outros caminhos que as pessoas não estão entendendo o que é fazer religião. Eles estão conduzindo a religião para uma coisa meia complicada e que isso pode se voltar contra a gente mesmo. Por isso que eu digo, o orixá é cobrança, é tu acreditar e ter responsabilidade em cima daquilo que tu tá me respondendo. Se as pessoas não verem a religião com esse tipo de visão, eu acho que a coisa vai se perder e se perder muito rápido.
Hoje a gente vê, né, pai, uma grande massa de religiosos que se iniciam na religião e logo se aprontam, ganham faca, búzio e se tornam pais, mães de santo muito rápido. Era assim 35 anos atrás, pai? Não, nunca foi. Nunca foi. Né? Eu levei 12 anos para me aprontar. E mesmo porque, lógico, eu troquei de casa, mas mesmo se eu continuasse na mesma casa, na mesma feitura, existia o tempo de 7 anos. E eu venho do tempo que como eu já fiz, vou te fazer uma ressalva. Eu fiz o meu bori de 4 pés há 35 anos atrás. As minhas quartinhas era a quartinha do Pai de Santo. Pai Ocê não tinha quartinha, eu só tinha bori. Então, para vocês verem como era diferente. Eu vim entender que eu tinha que ter a minha quartinha a partir do momento que eu saí, né, de Santa Maria. Aí a coisa mudou. Então, gente, essa situação eu não sou contra. Eu acho que a espiritualidade de cada um é uma coisa que cada um carrega. Cada pai, cada mãe de santo sabe, né? Para isso a gente tem o oráculo, que é o búzio, o Ifá, sabe como as coisas devem, qual a trajetória que se deve se conduzir. Mas, às vezes, eu acho que existe um pouco de aceleramento. Porque desde que eu me conheço por gente dentro do batuque, a lei foi sempre uma: cozinha. Filho de santo começa pela cozinha. E isso é uma coisa que a gente não vê. Perfeito. Pai, religiosos que o senhor admira, que já não estão entre a gente, e também orixás, né, que o senhor presenteou. Sim. De pessoas que já faleceram. Olha, o finado Vilmar, que foi o meu primeiro pai de santo. Pai Vilmar da Oiá. Da Oiá, a finada Ângela, da Oiá, de Viamão, de Monte Alegre. O finado Bira, da Oxum, da famosa Maria Padilha, das Almas. E o finado do Joel. São pessoas que passaram pela minha vida. E Joel do Oxalá. Sim. E tive a minha grande escola da Cabinda dentro do reino de Oxalá, Jobocum de Alexandre. Pai Alexandre de Oxalá. Foi onde eu fiquei 16 anos, aonde eu tive uma escola maravilhosa de Cabinda, aonde praticamente eu aprendi a me conduzir como pai de santo, né? Foi ele que me estruturou. Não tenho nada para falar a respeito dele particular. Passei o meu tempo que tinha que passar dentro da casa dele e depois a vida seguiu. Mas de pessoa, que é o único que está vivo dentre os 6, mas de pessoas que partiram, todos os que partiram, para mim deixaram saudades, mas os que mais mexem comigo é o finado Vilmar, que foi o primeiro, e o pai Joel, que foi o percursor de tudo, aquele que me acolheu numa hora de mais precisão, aonde me estendeu a mão sem olhar para mim e perguntar o que eu tinha a oferecer. E dentre os novos, pai, que o senhor admira? Hoje a gente estava até conversando em off que a gente não vê muito o senhor nos batuques, né? Enfim, não... Não, eu acho assim, ó, tem muita gente boa. Eu não tenho preferências. Eu tenho pessoas que eu conheço, como a pessoa que te trouxe aqui, tenho muito apreço por ele. Tem Pai Cezinho. A mãe Neuza, o pai César de Oxalá, a mãe Neuza de Ilodê, o pai Tiago de Oxumpandá, que mora logo aqui. E vários outros, né, que a mãe Eliane de Ançã, de Santa Maria. Então, assim, ó, eu não tenho uma goa muito ampla de amigos, mas são pessoas que eu gosto. Mas eu acho assim, dentro do panteão existe muita gente boa. Existe muita gente com futuro. Só vai depender, eu acho, que da forma de cada um, como entender a religião na sua vida. Assim como eu e o pai César, a gente teve que parar uma hora e refletir. Se eu estiver mentindo, o pai César pode se pronunciar,
Porque tem uma hora que todo pai de santo tem que parar e refletir a respeito da espiritualidade. Porque a gente vem de um tempo que a religiosidade era assim, e hoje ela está muito ampla, está fora do nosso domínio, está fora do nosso contexto. A gente tem que saber como trilhar as nossas raízes. A gente tem que saber como manter o axé, e isso tu aprende com os anos. O significado do axé, o que é o axé na tua vida? Como é o axé na tua casa? Como é o axé no teu cliente, para o teu cliente? Isso ninguém ensina. Isso a gente descobre no dia a dia. É praticando, é arriando, é cortando, é fazendo as pessoas crescer dentro do teu axé. E isso é uma coisa que, hoje em dia, o axé está se perdendo. Existem muitas ramificações dentro do próprio axé. E tem coisas que a gente tem que... O que é para somar, se soma. E o que é para ficar, fica, mas de uma forma firme, sem que misture com o que entra, entendeu? Sim. Se o Pai Veco pudesse voltar no passado e dar um conselho para o seu eu do passado, pai, qual conselho daria? Olha, menino, o conselho é aquela... Eu acho que foi tudo que a gente falou no início, complementando. Acredita que a fé, os nossos orixás, junto com a nossa fé, a gente chega onde tem que chegar e a gente consegue. A gente consegue. É uma coisa muito particular de cada um. Mas se não existir fé, não existe religião. A espiritualidade está conectada a tudo aquilo que tu vivencia todos os dias. Dentro do teu culto, dentro do teu respeito, dentro das tuas realizações em cima daquilo que tu busca. E uma coisa que eu procuro, vou enfatizar, religião não é conquista. Mudaria algo, pai, na sua trajetória? Não, nada. Eu acho que tudo que eu passei valeu a pena. Tudo que eu vivenciei valeu a pena para tudo. Perfeito. Muito obrigado, pai, por nos receber aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Te agradeço, né, pela oportunidade de fazer a entrevista com o senhor. Mais uma vez, te parabenizo também pela casa ali do Pai Ossanha. Obrigado. Pai Ossanha. Obrigado. Quero que o senhor deixe um recado, então, para quem está acompanhando a sua entrevista, seus filhos. Pode olhar para essa câmera aqui e deixar um recado. Um bom axé a todos. Espero que todos que estão embaixo das folhas do Pai Ossanha sejam tão realizados quanto eu. Que o meu Pai possa nos dar sempre o segredo daquilo que a gente precisa. Um bom axé a todos. Até a próxima entrevista aqui no Kizomba. Este resgate histórico e cultural do povo de religião de matriz africana tem o apoio de Aviário, Criatória e Cabanha Mãe Oxum, os melhores bichos para a sua obrigação. Arte Morenita, o melhor do gesso personalizado. Eu e Africanidades, sua loja de vestimentas africana. Reino de Amanjá, dirigentes Pai Edu e Pai Júnior. Ilê de Ançã e Oxalá, dirigentes Mãe Renata e Pai Ricieri. Ilê de Oianiqué, dirigente Pai Marcelo. Fios Mirê, guias e chicotes personalizados. Pai Jackson de Bará. Mãe Kika de Emanjá. Mãe Nores de Ogum. Reino de Oxalá, dirigente Pai Cezinha. E Flora Macumba Online, a sua flora digital. Realização Grupo Kizomba.